Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou dar continuidade a este livro aqui da Chiara Bottisi, tá? Anarcafeminismo. Agora eu vou para a introdução. Escuta. O feminismo como crítica. Introdução. Hoje é praticamente um clichê argumentar que para lutar contra a opressão das mulheres é preciso primeiro desmontar o modo como as diferentes formas de opressão se interseccionalizam. Não se pode dizer que o único fator como exploração econômica ou dominação cultural, ou nascer ou construir-se, seja suficiente para explicar por si só as múltiplas faces e causas do patriarcado e do sexismo. A interseccionalidade se converteu no princípio orientador para um número crescente de feministas, tanto no norte como no sul global. Algumas até declararam que a interseccionalidade é a contribuição mais importante dos estudos sobre as mulheres até hoje. Consequentemente, enquanto a interseccionalidade é adotada como palavra de ordem por muitos atores do debate, a maioria das publicações de teoria de gênero tem, de uma forma ou de outra, lidado com o conceito. Seja para promovê-lo, criticá-lo ou simplesmente se posicionar em relação a ele. Sem dúvida, chama muito a atenção que em toda a literatura sobre interseccionalidade não há praticamente nenhuma referência à tradição feminista que no passado reivindicou essa mesma questão, o feminismo anarquista ou, como preferimos chamar, anarcafeminismo. Esse termo foi introduzido pelos movimentos sociais na tentativa de feminilizar o conceito e assim viabilizar uma dimensão especificamente feminista no campo da teoria e prática anarquista. Esta tradição anarcafeminista, amplamente ignorada tanto na academia quanto na opinião pública, tem uma contribuição particularmente vital a dar no momento atual. Recuperar essa tradição foi o motivo que nos levou a escrever este livro. Em primeiro lugar, juntamente com o trabalho pioneiro da teoria queer, que visa desmantelar o binarismo de gênero que opõe homens a mulheres, é crucial tomar e reivindicar a necessidade de um tipo de feminismo que enfrente a opressão das pessoas percebida como mulheres e discriminadas precisamente por isso. Por ser mulher. Note-se que estamos usando o termo mulher, entre aspas, em um sentido que inclui todos os tipos de mulheres, aquelas designadas feministas ao nascer ou designadas masculinas ao nascer. Designadas femininas ao nascer, entre parênteses, afã. Designadas masculinas ao nascer, entre parênteses, amã. E, não menos importante, mulheres feministas, femininas, mulheres masculinas, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres queer e todas as outras mulheres. Apesar da suposta igualdade de direitos, as mulheres e todas as pessoas percebidas como pertencentes a essa categoria continuam sendo objeto de discriminação estrutural. O sinal mais marcante da opressão sistemática contra as mulheres são os dados relativos à violência de gênero, ou seja, a quantidade vertiginosa de violência infligida às mulheres e aos corpos percebidos como corpos de mulheres. Alguns dados apontam para o desaparecimento de 140 a 160 milhões de mulheres na população global, o que significa que, como resultado de abortos seletivos por sexo e infanticídio e de desigualdades nos cuidados, a população mundial é caracterizada por um buraco macroscópico composto por todas essas meninas que faltam. Longe de ser uma questão do passado, o feminismo, a luta contra a opressão de todas as meninas, de todas as femina, é mais do que nunca um imperativo. Por femina, termo latino
do qual deriva o feminismo. Entendemos todas aquelas pessoas excluídas do primeiro sexo, ou seja, da categoria homem, homo, entre parênteses, homo, que define ao mesmo tempo um sexo específico e o gênero neutro do humano em geral. Comparados aos homens cisgêneros, todos os outros sexos e gêneros ocupam um segundo lugar, porque nenhum deles pode aspirar a ser tanto uma posição específica quanto um termo neutro. Por exemplo, apenas nos Estados Unidos, quase 1 em cada 6 pessoas trans foram encarceradas pelo menos uma vez na vida. A violência de gênero não afeta apenas as mulheres que foram designadas como tal do nascimento, mas inclui mulheres trans e todos os corpos femininos que são objeto de feminicídio global. O termo transmisoginia foi criado justamente para apontar como a transfobia e a misoginia podem andar de mãos dadas e, de fato, se esforçarem mutuamente juntamente com o feminicídio, isto é, o assassinato que tem como vítima a mulher, ao feminicídio, causado por uma discriminação abrangente e sistemática das feminas, muitas vezes agravado pela cumplicidade do Estado, seja pela omissão, lentidão nos casos ou através da impunidade. Por isso mesmo, o feminismo é necessário e urgente, mas deve ser sustentado por uma libertação das mulheres articulada de tal forma que não crie mais hierarquias. E é justamente aqui que o anarcafeminismo pode intervir. Enquanto outras feministas de esquerda se renderam às explicações de opressão das mulheres com base em um único fator ou aprisionaram a libertação das mulheres dentro de um marco estreito de compreensão da feminilidade, os anarquistas sempre deixaram bem claro que, para lutar contra o patriarcado, temos que combater suas múltiplas formas, atentando para a diversidade de fatores econômicos, culturais, raciais, políticos, sexuais, etc., que concorrem para promovê-lo, incluindo, se possível, aqueles fatores que nos levam a privilegiar certas noções de feminilidade ao detrimento de outras. Essa negligência, para não dizer amnésia histórica, de uma importante tradição das esquerdas é certamente o resultado da censura que o anarquismo sofreu na academia, em particular, e no debate público em geral, que quase sempre oferecem um retrato falacioso do anarquismo como um simples chamado à violência e à desordem. Essa censura se baseia na confluência semântica de anarquia como ausência de governo e anarquia como desordem. Anarquia não significa desordem. O que significa é a busca de uma ordem sem ordenador, ou seja, uma forma de sociabilidade espontânea, que não seja produto de uma ordem. Aqueles que entendem anarquia apenas como sinônimo de desordem fazem convergir o significado de ordem com a existência de certos padrões de comportamento, sem os quais não haveria sociedade. Com a ordem, com regulação, sem a qual as sociedades não só são possíveis, mas desejáveis. O esquecimento negligente da tradição anarca-feminista foi assim ativado em detrimento do rigor conceitual, da abrangência e, como veremos, da eficácia política. Nossa proposta é remendar esse hiato formulando uma abordagem específica anarca-feminista, adaptada aos desafios atuais. A questão não é simplesmente visibilizar uma tradição anarca-feminista, que foi um componente vital das lutas feministas anteriores. E assim reestabelecer alguma continuidade histórica, embora seja esta, sem dúvida, uma iniciativa valiosa em si mesma. Além do rigor histórico, recuperar as instituições anarcafeministas tem a função crucial de ampliar as estratégias do feminismo junto quando
vários fatores se unem para oprimir ainda mais as mulheres ao aprofundar as barreiras de classe, raça e cultura entre elas. Em um momento em que o feminismo é testemunha das amargas divisões entre cis e transfeminismo, quando o feminismo como um todo é acusado de ser mero privilégio branco, essa tarefa é mais crucial do que nunca. A emancipação de algumas mulheres do norte global pode de fato ocorrer às custas de outras mulheres do sul global, cujo trabalho reprodutivo no lar é frequentemente usado como substituto do que antes era realizado por mulheres que agora são supostamente emancipadas. É justamente quando adotamos essa perspectiva global ainda mais necessária hoje devido ao emaranhado global da reprodução social que percebemos a cadeia associativa do trabalho dividida por gênero em todo o nível global e se faz evidente a atualidade do anarcafeminismo. Precisamos abordar a dominação a partir de várias frentes. Em particular, precisamos de uma abordagem capaz de incorporar distintos fatores, assim como distintas vozes oriundas de todo o mundo. Como a anarcafeminista chinesa He Zhen escreveu no início do século XX em On the Question of Women's Liberation. Escuta. A maioria das mulheres já sofrem tanto a opressão do governo quanto dos homens. O sistema eleitoral só aumenta sua opressão ao introduzir um grupo dominante, as mulheres de elite. Embora a opressão persista, ainda há uma minoria de mulheres que se beneficia da maioria das mulheres. Quando poucas mulheres dominam a maioria das mulheres desprovidas de poder, introduz uma diferenciação entre classes desiguais do grupo de mulheres. Se a maioria das mulheres não quer ser controlada por homens, por que elas quereriam ser dominadas por outras mulheres? Dessa forma, ao invés de competir com os homens pelo poder, as mulheres deveriam lutar para derrubar a forma de governo dos homens. Quando os homens forem despojados dos privilégios que têm, estarão em pé de igualdade com as mulheres. Não haverá mulheres submissas ou homens submissos. A libertação feminina é isso. Acabou a citação aqui da He Zhen, chinesa. A relevância dessas palavras escritas em 1907 demonstra quão profético era o anarcafeminismo. A libertação não significa que as mulheres devam compartilhar os privilégios que alguns homens desfrutam, mas que não existam mulheres submissas e homens submissos. Essas palavras dão uma primeira resposta à nossa pergunta: por que anarcafeminismo? Porque é o melhor antídoto contra a possibilidade do feminismo se tornar um privilégio e, portanto, uma ferramenta nas mãos de poucas mulheres que dominam todas as demais. Em uma época em que a eleição de uma mulher presidenta se exibe como uma libertação para todas as mulheres, onde o feminismo pode se tornar um instrumento a serviço das marcas corporativas, a mensagem fundamental das anarcafeministas do passado se torna mais urgente do que nunca. Feminismo não é sinônimo de poder corporativo feminino ou de uma presidenta mulher. Significa que não há poder corporativo nem presidente. Em outras palavras, significa a libertação de todas as mulheres. Embora recuperar vozes esquecidas do anarcafeminismo seja uma tarefa importante para as feministas hoje, não é nosso objetivo principal. Este livro começou como uma tentativa de resgatar a tradição anarcafeminista, mas acabou sendo algo mais. Quanto mais buscávamos a tradição anarcafeminista e tentávamos identificar o cânone anarcafeminista, mais perdíamos o interesse em fazê-lo. À medida que investigávamos para escrever este livro, tornou-se óbvio que o conceito de tradição anarcafeminista e mesmo o cânone anarcafeminista está repleto de tensões internas, para não dizer diretamente que é uma contradição. A ideia de tradição implica a transmissão intencional de um certo corpus de pensamento de uma geração para outra.
o que por sua vez implica a existência de um corpus relativamente estável de obras que se supõem serem clássicas e, portanto, dignas de transmissão. Além disso, a ideia de cânone implica que tal corpus de pensamento e práticas tenham sido transcritos em forma de livro, aceitos como autêntico e fundamental, até mesmo sagrados. No entanto, o termo anarquia pede para se livrar das hierarquias, tanto políticas quanto canônicas ou ideológicas. A própria noção de anarquismo clássico, como veremos, muitas vezes se torna um instrumento de exclusão e vigilância em relação a um suposto cânone anarquista, em grande parte eurocêntrico e androcêntrico. Não há uma contradição performativa na tentativa de forjar uma tradição anarcafeminista e, mais ainda, um cânone. Quanto mais nos aprofundamos nesse espaço, mais óbvia essa tensão se torna. A filosofia anarcafeminista está difundida em um conjunto de livros, obras e ideias em constante mutação, que dificilmente poderiam ser enclausuradas num determinado cânone. Além disso, muitas autoras anarcafeministas nem sequer têm interesse prioritário em se rotular como tal. Algumas simplesmente se concentram em questões específicas, enquanto outras preferem a opacidade como uma estratégia. Consequentemente, embora ler e se envolver com grupos que se identificam como anarcafeministas seja sempre útil, o fato é que encontramos algumas das intuições anarcafeministas mais produtivas em mulheres escritoras, filósofas e ativistas que não se identificavam como tal. O mesmo se aplica a muitas e variadas formas de anarquismo. Por exemplo, embora existam relativamente poucas mulheres negras anarquistas que se identificaram dessa maneira, expressões de ideias e sentimentos anarquistas abundam na literatura, na tradição radical negra e no feminismo negro. Verdade. Como algumas apontaram. Como então resolver essa tensão? Como ambas as possibilidades podem coexistir? A tensão desaparece quando refletimos sobre o sentido, mesmo que a anarquia e do anarquismo, como filosofia e praxis da anarquia. Se a anarquia significa, como veremos, a ausência de um arché, isto é, de uma figura coordenadora e de um princípio totalizador e nos convida a buscar uma ordem sem ordenar, fica claro porque muitas anarquistas não têm como principal interesse em colocar-se uma ou outra classificação, muito menos na construção de um cânone anarquista. Muitas pensadoras anarquistas estavam interessadas sobretudo em desmantelar qualquer arché. Então, esse arché significa um princípio. Isso é uma linguagem que está dentro da filosofia. Então é arché. A-R-C-H-E, acento agudo no E. Arché. Tá? Então toda vez que falar sobre arché, sabe que é esse princípio, tá? Então voltando aqui. Muitas pensadoras anarquistas estavam interessadas sobretudo em desmantelar qualquer arché, pelo qual lutavam a partir das trincheiras particulares que seu tempo e lugar lhes ofereciam, sem necessariamente intervir no exercício acadêmico de identificação de tradições e textos canônicos. É por isso que é perfeitamente viável desenvolver essa forma de anarconegritude. E não por isso querer identificar uma tradição anarquista, negra em particular, assim como é possível desenvolver ideias anarcafeministas sem atribuir esse título ou sem saber que essa tradição existe. Esta é provavelmente a fortaleza
do anarcafeminismo, já que o protegeu de um endurecimento em direção à ortodoxia, mas também sua debilidade, já que muitos daqueles que contribuíram para ele caíram facilmente no esquecimento. Com esse livro, queremos transformar a fraqueza em força, ou seja, usar a versatilidade da filosofia anarcafeminista como forma de criar um diálogo entre textos, projetos políticos e ideias filosóficas que normalmente não são associadas. Ao fazê-lo, nos referimos tanto às teóricas e ativistas, que se definem como anarcafeministas, quanto a outras que não fazem. Assim, esse livro não é tanto uma reconstrução fiel de todas as teorias anarcafeministas, mas uma tentativa de caracterizar em sua singularidade uma filosofia anarcafeminista que responde aos desafios atuais. Mais do que um rótulo para classificar textos ou pessoas, ou um programa filosófico político que se escreve de uma vez por todas, o anarquismo é um método que questiona todas as formas de hierarquia e, portanto, nos convida a investigar como elas se reforçam mutuamente. Aplicando o feminismo, o prefixo anarca tem a função de sublinhar que nem sexo, nem classe, nem raça, nem cis ou heteronormatividade, nem qualquer outro produto que possamos retirar de nossas prateleiras de gênero jamais poderá aspirar a ser o fator único, o arqué. Lembra? O fator único, arqué. Que explica e, portanto, se recusa a explicar o pluralismo causal da opressão das mulheres. Esse é o sentido de anarcafeminismo, que encontramos em textos históricos escritos por anarquistas que se consideravam feministas, mas também naqueles escritos por teóricas e ativistas que abraçaram essas ideias sem necessariamente recorrer a esse rótulo. O que elas tinham em comum era a consciência de que há algo específico na opressão das mulheres e que as diferentes formas de opressão se reforçam mutuamente, de modo que não é possível libertar uma delas sem levar em conta todas. Em suma, todos compartilham a convicção de que não se pode ser livre se todas as outras pessoas não forem igualmente livres. É essa consciência anarcafeminista, por exemplo, que levou Emma Goldman, uma das fontes de inspiração para este livro, a rejeitar o rótulo feminismo e abraçar apenas anarquismo. Para ela, como veremos mais adiante, a lição do anarquismo era a unidade da vida e, portanto, o fato de todas as formas de opressão se encontrarem no mesmo ponto, enquanto o feminismo, na Nova York do início do século XX, foi associado principalmente a um movimento formado por mulheres de classe média, que não tinham interesse declarado em superar a exploração de classe e outras formas de dominação. Por isso, a filosofia de Emma Goldman levanta a questão da libertação das mulheres através do conceito de anarquismo e rejeita o rótulo feminismo. Mas, como veremos, dá abrigo à perspectiva claramente anarca-feministas. O termo anarca-feminismo foi, ao contrário, utilizado explicitamente nos anos 70 do século XX, por movimentos sociais feministas em busca de outro tipo de feminismo. E elas se viam como anarquistas, enfatizando essa importante confluência, também percebida como tal intensidade que algumas ativistas chegaram a afirmar que o feminismo pratica o que o anarquismo prega. De fato, muitas feministas da década de 1970 compartilharam objetivos anarquistas, tais como acabar com todas as formas de hierarquia, capitalismo, estereótipos de gênero e violência interpessoal, e muitas vezes utilizaram técnicas tradicionalmente usadas pelos anarquistas, desde recorrer à construção de consenso em grupos de afinidades até a ênfase de que o pessoal é político, ou o que os anarquistas tradicionalmente chamam de política prefigurativa. No entanto,
Como veremos mais adiante, é inegável que nem todas as formas de feminismo foram historicamente anarquistas. Para muitas autoproclamadas feministas, o sentido do feminismo é alcançar a igualdade entre homens e mulheres, buscando as condições jurídicas e políticas necessárias para que as mulheres usufruam da mesma posição e poder que os homens. Mas nem todos os homens ocupam a mesma posição na hierarquia de poder. Então, quando o feminismo busca alcançar a igualdade das mulheres com os homens, o que se quer dizer é alcançar a igualdade, na verdade, como apenas alguns deles. Dessa forma, o feminismo pode facilmente se tornar uma forma de elitismo, ou seja, uma tentativa de algumas mulheres de usufruir dos mesmos privilégios que alguns homens. Pelo contrário, neste livro entendemos o feminismo não como uma luta pela igualdade em relação a alguns homens, mas como uma luta contra a opressão de todas as mulheres, bem como uma luta contra a opressão perpetrada através da imposição de um sentido muito limitado de feminilidade. Consequentemente, o feminismo não é um movimento preocupado apenas com questões que dizem respeito às mulheres, mas uma forma de crítica a toda a ordem social que, na grave situação atual, é indissociável, como veremos, do moderno sistema de gênero colonial, que reduz os papéis de gênero a um dimorfismo biológico e patologiza aqueles que dele se desviam. As normas de gênero e as dicotomias binárias de homens versus mulheres são opressivas para qualquer um, não apenas para aqueles atribuídos ao sexo feminino do nascimento. Embora os homens possam efetivamente se beneficiar de um sistema binário de gênero, onde eles são muito mais propensos do que as mulheres a ocupar uma posição predominante, isso se deve ao fato de ambos participarem da produção e reprodução dos papéis de gênero. Considerar o feminismo como uma lente que nos permite visualizar uma crítica geral da ordem social também nos permite aprofundar nosso conhecimento sobre a opressão graças a uma análise dos modos de dominação internalizados. As teóricas feministas do passado foram capazes de separar os mecanismos de dominação de uma maneira muito sutil. Embora haja certamente algo de único na opressão das mulheres, também é verdade que discernir essa peculiaridade para lançar luz sobre o mecanismo de dominação em geral. Para algumas feministas, o caráter insidioso da dominação decorre da dimensão erótica do poder e do que outras anarquistas chamaram de os dilemas da servidão voluntária. Como observou Etienne de la Boétie em sua época, a principal razão pela qual certos governantes permanecem no poder por tanto tempo é porque a multidão obedece voluntariamente. Para a maioria das pessoas, bastariam deixar de obedecer para causar a dissolução desse tipo de poder. Por que as pessoas continuam se submetendo? Por que o patriarcado persiste? Se olharmos para a literatura feminista, podemos encontrar várias ideias sobre os mecanismos pelos quais as mulheres reproduziram voluntariamente os mesmos papéis e estereótipos de gênero que as oprimiam por tanto tempo. Simone de Beauvoir, por exemplo, chamou a atenção para esse problema há mais de 70 anos. Houve casos em que, por um período de tempo mais curto ou mais longo, uma categoria de seres humanos ganhou controle sobre a outra. E normalmente era a desigualdade numérica que permitiu que esse privilégio fosse dado e mantido ao longo do tempo, mas, no caso das mulheres, claramente não se trata disso. Não é que as mulheres sejam minoria numérica e, portanto, sejam oprimidas, mas o contrário. Devido à disseminação do feminicídio e das desigualdades, um número significativo de mulheres tem desaparecido da população global. Sendo este o caso, devemos procurar um outro lugar a razão pela qual essa opressão continua a existir. Para Simone de Beauvoir, é porque o homem que configura a mulher como outro encontrará nela uma profunda cumplicidade. Recusar-se o outro, recusar ser o outro, recusar ser cúmplice do homem significaria abrir mão de todas as vantagens que a aliança com a casta superior lhe confere.
Há, portanto, algo na dominação de gênero que é peculiarmente insidioso, e desvendar o modo como ela funciona também pode funcionar como uma lupa para ajudar a desmontar os mecanismos de dominação em geral e pavimentar o caminho para subvertê-los. O feminismo não deve ser um adeno a uma crítica mais geral da ordem social, mas um de seus pontos de partida. Várias teóricas críticas que combinaram uma análise materialista histórica com uma perspectiva psicanalítica fizeram um importante trabalho explicando como certas estruturas de dominação podem ser internalizadas e reproduzidas, inclusive por aquelas a quem oprimem. Parafraseando Erich Fromm, tanto o materialismo histórico quanto a psicanálise são muito úteis para esse propósito, porque se unem para discutir a consciência de seu trono. Considerando que muitas das obras canônicas na teoria crítica foram feitas dentro de uma estrutura filosófica eurocêntrica e uma psicanálise androcêntrica. O tipo de crítica que empreendemos nesse livro deve ser entendido como um exercício da teoria crítica global intersticial. Essa é uma forma de crítica que é global no sentido de que toma o mundo como horizonte, mas também intersticial, porque foca em como o global se intersecciona com forças regionais, nacionais e microlocais, configurando formas específicas de expressão. A metáfora dos interstícios é uma forma de superar a lógica binária que opõe universalismo ao particularismo, global a local, tendo em conta a contradição performativa que pode incorrer ao fazer teoria crítica apenas a partir de experiências e referências europeias ou ocidentais. Ainda podemos reter algumas lições de relatos históricos e tradições intelectuais europeias, mas elas devem ser colocadas em um contexto global, em que, como veremos, emergem as relações de colonialismo, imperialismo e colonialidade de gênero. É preciso lembrar também que global não é o mesmo que universal. O que uma teoria crítica global intersticial pretende é precisamente argumentar que é possível olhar para o global focando as desigualdades baseadas em fenômenos globais, como o capitalismo e o colonialismo, sem perder de vista os espaços intersticiais, nas quais podem intervir diferentes fatores, criando assim intersecções específicas de formas de opressão que não são universais. A teoria crítica, sem qualificação adicional, seria universal. A ideia de uma teoria crítica global já traz uma qualificação, pois sugere que a teoria se faz a partir de uma determinada perspectiva, ou seja, a do globo como horizonte operativo, sem pretender ou implicitamente assumir universalidade de qualquer tipo. Nem global significa total. Porque uma teoria crítica global intersticial não deveria ser capaz de lidar com todas as formas de opressão existentes e prováveis de uma só vez. Nenhuma teoria emancipatória pode abarcar tudo, porque nenhuma pode refletir mais do que as posições e os limites do conhecimento que seus autores têm em determinado tempo e lugar. A melhor maneira de descrever a abordagem desse livro é crítico-colonial, no sentido de que nenhuma crítica da ordem social pode ser efetiva hoje sem levar em conta os desenvolvimentos dos estudos de pós-colonial e os estudos de colonialismo de ocupação. Ter uma atitude crítica implica questionar as condições de produção da teoria. E é aqui que a contribuição das teorias pós-coloniais, decoloniais e os estudos de colonialismo de ocupação se torna crucial, com sua ênfase na persistência, no esquema racial e na psicologia do colonialismo. Apresentar uma forma da teoria crítica
que não leva em consideração até que ponto o próprio ato de teorizar é influenciado pela persistência de modos coloniais de pensamento e padrões inconsistentes de sentimento, leva a uma contradição performativa, na qual alguém afirma fazer uma crítica, mas não faz porque ignora sistematicamente os padrões raciais inconsistentes que moldaram sua própria teorização, já que é inevitável reduzi-los. É por isso que a descolonização não pode ser feita de qualquer forma, estanque, mas exige uma constante atitude decolonial, no seu progressivo desdobramento nas diferentes camadas de dominação acumuladas ao longo do tempo. Além disso, para nós, teóricas de ascendência europeia, trabalhando nos Estados Unidos, também parece crucial complementar a ênfase no pós-colonial com uma perspectiva crítica sobre os deslocamentos. Os Estados Unidos são um país marcado por uma colonialidade do poder generalizada e engendrada pelo capitalismo eurocêntrico, colonial moderno, mas também por uma história particular do colonialismo de ocupação e pelo contexto atual do país. É por isso que, habitando este país, parece-nos fundamental que uma teoria crítica produzida nestas condições comece por questioná-las. Como a estrutura do colonial dos Estados Unidos está influenciando a forma de produzir o conhecimento? Como essa estrutura baliza o que conta como crítica? E o que conta? Porque as filosofias indígenas são sistematicamente excluídas da teoria crítica? Essas questões são, a nosso ver, as que qualquer teórica crítica que opera num contexto de estudos de colonialismo e ocupação teria de colocar, mas também qualquer pessoa que se interessa pelo globo como horizonte para repensar o projeto crítico. Como sustenta Eduardo Mendieta, a teoria crítica é indissociável do pensamento decolonial, entendido como um exercício de insubordinação epistêmica, que desafia o privilégio epistêmico atribuído e delegado a alguns produtores de conhecimento e retirado e negado a outros. Consequentemente, uma teoria crítica global intersticial não pode prescindir de uma crítica dos preconceitos eurocêntricos que grande parte da teoria radical ainda carrega, como argumenta Ina Kerner, entre outras. O eurocentrismo ou ocidentalismo metodológico é o que automaticamente leva a propor uma história europeia ou ocidental do progresso mais ou menos autônoma, e usar implicitamente essa história e seus desenvolvimentos como norma ou escala para abordar as histórias do resto do globo. Nesse sentido, o eurocentrismo não só implica um universalismo eurocêntrico, isto é, fazer suposições que só se aplicam a um ethos particular como se fossem de alcance universal. Implica também ignorar que o dito universalismo eurocêntrico está, por sua vez, na base da oposição entre universalismo e particularismo, esquecendo assim que o relativismo cultural não é algo oposto ao eurocentrismo, senão sua outra cara. Ambos partilham o pressuposto implícito de que existe um globo que se divide entre diferenças de grupo realizáveis, sejam nacionais ou geopolíticas, e sua organização hierárquica, algumas dessas diferenças sendo representadas como universais e outras como particulares. É assim que podemos encontrar teorias eurocêntricas produzidas na Europa ou no Ocidente, mas também nas suas periferias, onde, devido à hegemonia exercida pela Europa nos últimos 500 anos, ou modos de pensar europeus podem ser internalizados, mesmo por quem sofre mais sua opressão. Desmontar o eurocentrismo metodológico é, portanto, essencial para uma filosofia anarcafeminista orientada para a libertação, não apenas de algumas mulheres brancas, mas de todas as feminas do mundo, apesar de suas diferenças intersticiais.
Adotar uma perspectiva anarcafeminista implica abraçar todo o globo como um marco para pensar a libertação das mulheres sem deixar de questionar toda a forma de etnocentrismo metodológico, ou seja, privilegiando algumas mulheres e com elas certos contextos nacionais ou regionais. Se lutar contra a opressão das mulheres significa lutar contra a opressão em todas as suas formas, então o estatismo, o nacionalismo e o eurocentrismo não são exceções. Se começarmos a focar nas dinâmicas de exploração tomando as fronteiras entre estados e geopolíticas como um fato inquestionável, reforçamos uma das principais fontes de opressão que desde o início deveríamos ter questionado. Hoje, adotar menos do que o globo em seu conjunto como nossa estrutura é providencialismo ingênuo, na melhor das hipóteses, etnocentrismo repugnante, na pior. No entanto, esta visão global tem de ser acompanhada de uma atitude decolonial e desimperialista, que contemple a forma como as diferenças foram construídas e como os pressupostos universalistas quase sempre funcionaram como álibi ideológico para o eurocentrismo e, portanto, como justificativa do narcisismo daqueles ainda presos na postura missionária do fardo do homem branco. Enquanto várias teorias feministas produzidas no norte global não conseguem entender até que ponto a emancipação das mulheres brancas de classe média se faz à custa da opressão renovada de trabalhadoras racializadas e, assim, elaboraram seus próprios modelos de libertação das mulheres, sem dar voz àquelas marginalizadas pelo sistema de gênero moderno colonial. As anarcafeministas são, por definição, chamadas a adotar uma perspectiva inclusiva. Embora alguns que no passado tenham se definido como anarquistas não tenham conseguido fazê-lo, o anarquismo, como conceito e como método, preconiza um enfoque nos processos de produção e reprodução da vida independente de todas as hierarquias, incluindo as fronteiras estaduais, com suas divisões raciais e coloniais. Uma observação. Embora alguém possa usar rótulos como anarcafeminismo, latino-americano ou clichês, acreditamos que esses rótulos devem ser usados como elos intermediários que serão dispensados no próprio processo de pensar sobre eles. A vitalidade da tradição anarcafeminista consiste precisamente em sua capacidade de transcender as fronteiras estatais, o nacionalismo metodológico e até mesmo os preconceitos eurocêntricos que permanecem em grande parte da teoria radical produzida no norte global. É muito revelador, por exemplo, que a maioria das ferramentas feministas que circulam na academia ocidental sejam baseadas no feminismo pós-estruturalista, no feminismo radical ou mesmo no feminismo socialista, teorias produzidas em um número muito pequeno de países. Para combater essa tendência eurocêntrica, é fundamental trazer para o centro do debate textos escritos por anarquistas de todo o mundo. Isso por si só pode garantir uma forma de feminismo que vai além do eurocentrismo e do etnocentrismo. Como Chandra Toupade Mohanty argumentou, é crucial para o feminismo sinalizar as experiências, textos e lutas produzidos pela comunidade mais marginalizada dentro do capitalismo global, e, portanto, por mulheres pobres de todas as cores, tanto em nações prósperas quanto neocoloniais. Embora a opressão possa ser internalizada mesmo pelos mais oprimidos, ainda se observa para as vozes mais marginalizadas gozam do privilégio epistêmico de poder oferecer a visão mais inclusiva do poder sistêmico. Precisamos de perspectivas que nos permitam estudar a fundo as estruturas globais de poder e não simplesmente estudá-las.
Ao nos concentrarmos na micropolítica da luta anticapitalista das mulheres marginalizadas, podemos vislumbrar efetivamente a macropolítica do capitalismo global, graças a uma abordagem intersticial desde baixo. Isso também implica ler e aprofundar teorias e práticas produzidas fora do Ocidente. Mas isso não pode se limitar a uma mera política de diversidade. Adotar uma atitude decolonial e desimperial não significa convidar diversas pessoas para a janta, ou seja, um conjunto de questões, problemas e autores predeterminados. Significa, no entanto, contemplar a possibilidade de mudar completamente os planos daquele jantar. Em outras palavras, isso não significa acrescentar nomes exóticos como a extensão multicultural às nossas iniciativas já estabelecidas. Pelo contrário, significa seguir uma epistemologia de baixo e, portanto, não apenas convidar uma pluralidade de vozes à mesa, mas também dar a elas a oportunidade de criar um menu diferente. Tomamos a noção de epistemologia desde baixo de Boaventura de Souza Santos, que insistiu em como as epistemologias do Sul podem nos ajudar a afirmar e a valorizar as diferenças que ainda persistem após as hierarquias entre centros e periferias, norte e sul, países ricos e não ricos, forem eliminados. Assim, mais do que uma universalidade abstrata, as metodologias de baixo sustentam uma pluriversalidade, um tipo de pensamento que favorece a descolonização, a criolização, a mestiçagem por meio da tradução, intercultural e, portanto, também questiona a dicotomia da universal versus particular. Se tomarmos o globo como referencial e adotamos uma atitude desimperial, o primeiro fato marcante que emerge é que, em várias partes do mundo, as pessoas nem sempre performaram um gênero e, mesmo que o fizessem, era de maneira muito diferente. Foi somente após o surgimento de um sistema capitalista mundial que o binarismo masculino, homens, versus feminino, mulheres, se tornou globalmente hegemônico. Isso não quer dizer que a diferença sexual não existisse antes do capitalismo, nem mesmo implica que devemos chafurdar na nostalgia de um passado de gênero fluido. Apenas sugere que tomemos nota da natureza historicamente situada do atual regime de gênero e, em particular, o fato de que os papéis binários de gênero não forem universalmente levados em consideração como principal critério para classificar os corpos como são hoje em dia. O colonialismo e o capitalismo moderno criou a família burguesa mononuclear, com seus papéis de gênero binário e hegemônico, ao mesmo tempo em que dotou o Estado moderno soberano de um extraordinário aparato burocrático, capaz de inscrever esse binarismo de gênero em nós, por meio de um documento de identidade nacional, passaporte, censo e sistemas de assistência à saúde, entre outros. As feministas socialistas há muito chamam atenção para como o capitalismo precisa de uma divisão do trabalho por gênero, porque, sendo sua missão o crescimento infinito dos lucros, precisa, por um lado, da extração da mais-valia através do trabalho assalariado, por outro, o trabalho reprodutivo não remunerado, que ainda é amplamente realizado por corpos de um gênero. Sejamos francos, o capitalismo precisa de mulheres. Baseia-se no pressuposto de que, quando as mulheres lavam as meias do marido e dos filhos, não estão trabalhando, mas simplesmente desempenham a função a que elas naturalmente foram destinadas. Como insistiu a anarcafeminista Maria Mies, entre outras, perceber o trabalho da mulher como nada mais do que o chamado necessário de sua feminilidade, em vez de vê-lo como trabalho que realmente é essencial para preservar a divisão entre trabalho remunerado sujeito à exploração e trabalho não assalariado sujeito ao que ela chamou de superexploração. Essa forma de exploração baseada no gênero é super. Por enquanto, a exploração do trabalho assalariado consiste na extração de mais-valia,
A exploração do trabalho doméstico das mulheres consiste em negar ao seu trabalho condição mesma de trabalho. Ao desenvolver perspectivas feministas socialistas e combiná-las com a tese de Aníbal Quijano de uma colonialidade do poder, Maria Lugones avançou o conceito muito útil de colonialidade de gênero. Com esse conceito, Lugones destaca a forma como a classificação binária homens-mulheres e a classificação racial dos corpos avançados justamente ambos os sistemas foram desenvolvidos por europeus através da expansão colonial que acompanhou a formação do capitalismo global. No contexto norte-americano, Lugones mostra como os papéis de gênero eram muito mais flexíveis e variados entre os nativos americanos antes da chegada dos colonizadores europeus. Diversas nações indígenas possuíam, por exemplo, uma categoria de terceiro gênero para reconhecer positivamente as subjetividades intersexuais e queer, enquanto outras, como o povo Yuma, atribuíam papéis de gênero baseados em sonhos, de modo que uma mulher nascida feminina que sonhava com armas era considerada e tratada para todos os efeitos como um homem. Como veremos mais adiante, ainda há evidências convincentes de que a economia capitalista, a classificação racial de corpos e a opressão de gênero estavam sistematicamente entrelaçados. Dito de outra forma, embora as culturas tenham variado significativamente em suas atitudes em relação ao comportamento homossexual e aos corpos onde o gênero é representado de outras formas, o eros queer fluiu de muitas maneiras diferentes antes da chegada do colonialismo europeu e que esse imperialismo começasse a promover o sistema binário de gênero. Embora houvesse e ainda haja lugares de resistência a esse sistema, vivemos hoje em um mundo onde o presidente cristão de Uganda pode condenar a homossexualidade como uma importação, embora o cristianismo não seja nativo daquele país, enquanto o povo indígena Lang da atual Uganda permitiu casamentos entre homens e Mudoko Dako, homens afeminados que eram tratados como apenas mais outro gênero. Portanto, é imperativo explorar sistematicamente a ligação entre patriarcado, homofobia e colonialismo. É o que faremos. Investigamos diferentes formas e modos de colonialidade de gênero. É claro, mas esquecemos com frequência que classificar as pessoas pela cor de sua pele ou genitais não é algo inato na mente humana. Classificar os corpos segundo o sexo, da mesma forma que classificá-los segundo a raça, implica, entre outras coisas, uma primazia de registro visual. A emergência da modernidade é inseparável da emergência do sistema racial e de gênero. Portanto, não podemos separar um do outro. Segundo Oyoronke, tanto a classificação de gênero quanto a classificação racial estão ancoradas em uma forma de oculocentrismo, uma primazia da visão como fonte de coleta de informação típica do Ocidente, algo que é particularmente evidente na perspectiva das culturas iorubás pré-coloniais, como aponta Oyovumi em A Invenção das Mulheres. As culturas iorubás, por exemplo, tomavam mais como referência a transmissão oral da informação do que da visualização e, para fim de hegemonia social, valorizavam a ideia acima de outros critérios. Para as Obirim, as fêmeas anatômicas, como Oyovumi traduz, e Yorubá, a colonização significativa, inferiorização como raça, como gênero e, por exclusão, pelo trabalho assalariado como classe. Enquanto antes da colonização, a língua iorubá não tinha sequer termos para classificar as pessoas como homens e mulheres. Com a consequente inferiorização das últimas após a chegada dos colonizadores europeus, as Obirim Yorubá passaram a ser relegadas a uma posição de inferioridade sistemática e, portanto, percebidas como mulheres que não têm poder e cujo papel é definido de acordo com homens
que são um gênero específico, mas também o gênero neutro. Este não foi o caso das Obirim e Yorubá até a colonização europeia. Por conseguinte, questionar a colonialidade do gênero significa também questionar o prisma do determinismo biológico e da classificação visual dos corpos. É através da visão dos corpos que dizemos: aqui temos uma mulher, ou este é um homem. Mas é também com base nesse tipo de registro visual que temos que operar para questionar a estreiteza das perspectivas heteronormativas e cisnormativas sobre a feminilidade e, a partir daí, abrir novos caminhos para subvertê-las. Resumindo o conteúdo deste livro, em uma única frase poderíamos dizer: outra mulher é possível, outra mulher esteve sempre pronta para começar. Nesse ponto da argumentação, alguém ainda pode objetar, mas por que insistir no conceito do feminismo e não simplesmente chamar isso de anarquismo? Por que centrar nas mulheres? Se a intenção é desmantelar todo tipo de hierarquia opressora, não devemos nos libertar do binarismo de gênero que, ao opor mulheres e homens, nos algema com uma matriz heteronormativa. E esse barulho aí, tá curtindo? Deveria ficar claro que, quando dizemos mulheres, não estamos falando de um suposto objeto, de uma essência perene ou muito menos de um objeto pré-existente. De fato, para articular uma posição especificamente feminista, mantendo uma compreensão multidimensional de dominação, faz falta uma noção mais matizada de feminilidade, a partir de nossas observações de leitura feministas da filosofia da substância única de Baruch Spinoza e da uma ontologia do transindividual, argumentos que os corpos em geral e os corpos das mulheres em particular não podem ser considerados objetos definidos e estáveis, mas processos. Não somos coisas, somos relações. Os corpos das mulheres são corpos no plural, porque são processos que se constituem por mecanismos efetivos e associativos que ocorrem em níveis inter, supra e infraindividuais. Para dar apenas um breve exemplo do que queremos dizer com isso, vamos pensar em como nossos corpos passam a existir através do encontro interindividual. Como eles são moldados por forças supraindividuais, tais como suas localizações geopolíticas, como eles são moldados por corpos intraindividuais, como o ar que respiramos, o que comemos ou os hormônios que podemos tomar. E, em vez disso, pensemos em como esses corpos infraindividuais nos conectam com o ecossistema, modos de produção e estruturas de reprodução que são supraindividuais. Vejamos as vantagens de um movimento ontológico em direção à transindividualidade como prisma para a compreensão da individualidade. Em primeiro lugar, em vez de elaborar uma forma de feminismo e depois acrescentar a ecologia como se fosse uma coisa distinta, aqui as duas posições são unificadas desde o início, porque em uma filosofia do transindividual, o meio não é algo separado de nós, mas o ambiente somos nós, algo literalmente constitutivo da nossa individualidade. Tal filosofia transindividual não é realmente uma novidade. Já circula há algum tempo, como veremos. Mas não podemos continuar ignorando nossa natureza transindividual, nem, portanto, as cadeias de inter- e infra-ações entre diferentes espécies e ecossistemas. O preço que agora pagamos por ignorá-la é extinguir-se, em consequência do aquecimento global ou da próxima pandemia criada pelas zoonoses. Se algo ficou claro com a catástrofe da Covid-19, é que nossa saúde não depende de nós. Porque
Nosso ser é intimamente inter, supra e até infradependente de todos os demais, incluindo outros organismos vivos, como animais e plantas, ou organismos não vivos, como vivos. Em segundo lugar, quando os corpos das mulheres são teorizados como processos, como lugares onde se vive um devir em distintos níveis, podemos falar de mulheres sem incorrer em essencialismos ou culturalismos. Como veremos mais adiante, nessa ontologia monista, não há espaço para opor sexo, natureza, gênero, cultura. Oposição que devastou grande parte no debate feminista no Ocidente, posto que tão pouco cabe em dualismo corpo-mente, ou pensar o ser como algo estático e inerte que se oporia a um fazer sempre a mutação. Em terceiro lugar, ao adotar essa ontologia transindividual, também podemos situar o conceito da mulher fora de um quadro de referência hétero ou cisnormativo e usá-lo de forma inclusiva em relação a todos os tipos de mulheres. Mulheres femininas, mulheres masculinas, mulheres AFAB, que são designadas mulher ao nascimento, mulheres AMAB, que são homens designados no nascimento, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans, mulheres cis, mulheres assexuais, mulheres queer, assim como todas as outras. Em resumo, mulheres, que torna o termo genérico para todos os corpos auto-identificados, que são identificados por meio de uma narrativa em constante mudança de feminilidade entre aspas. Para concluir este ponto, o marco transindividual nos permitirá responder à pergunta: o que é mulher? Em termos pluralistas, ao mesmo tempo em que defendem uma forma feminista de anarquismo. Desenvolver o conceito de mulheres como processo significativo também supera a dicotomia que opõe o indivíduo à coletividade. Se é verdade que todos os corpos são processos transindividuais, então supor que haveria algo como um indivíduo puro, separado, ou mesmo indivíduo puro, tem um bocado de gente que acha que é, né? Puro. Ai. Separado ao mesmo oposto a uma data coletividade. É, na melhor das hipóteses, uma abstração inútil e, na pior, uma fantasia enganosa. Não existe ninguém puro, ninguém sabedor. Eu sou sabidão. Voltando. Para Chiara, que é o que importa, é também por isso que escrevemos esse livro a partir do pronome nós. Queremos salientar desde o início que o pensamento registrado nessas páginas não é fruto de uma mente individual. É o resultado de uma vida transindividual, uma vida que começou há quase um século em uma pequena cidade da Península Italiana e continua até hoje em uma grande cidade das Américas, uma localização geográfica também conhecida como território da ilha do Tartuga. Seu nome pré-colonial escrevemos nós. Escrevemos nós para sinalizar a natureza transindividual do processo de pensamento que se reflete nessas páginas e também para resgatar uma prática da escrita típica de nossa língua mãe, o italiano, no qual o uso do plural é comum. Grande parte desse livro é escrito sobre a premissa retórica do sujeito transparente, como se o sujeito da escrita não fosse um ser encarnado, de gênero e racializado. É a estratégia da escrita usada da filosofia hoje, pelo menos no Ocidente. Nós a usaremos nesse livro, mas com interrupções ou intermezzi, em que uma voz encarnada, generificada e culturalmente determinada se mostra através da própria linguagem. A pureza do sujeito transparente, performada nos 3 primeiros capítulos, será interrompida por um fragmento de uma Stabat Mater, que evidenciará essa performance em um vislumbre de cada escrita possível. Enquanto os capítulos desse livro seguem a ordem comum de uma sintaxe pré-estabelecida, os intermezzi seguirão ao livre movimento da escrita de um corpo em busca do sentido para além da sintaxe convencional. Com isso,
refletimos nossa convicção de que a filosofia anarca-feminista deveria ser capaz de reconhecer a legitimidade filosófica de uma multiplicidade de estilos de escrita, incluindo aqueles que são praticamente alheios ao modelo eurocêntrico do tratado filosófico e que alguns deles podem não ser considerados como teoria ou filosofia propriamente dita. A primeira parte deste livro apresentará o anarca-feminismo como a filosofia que nos permite conciliar dois postulados, que há algo específico na opressão das mulheres e das feminas em geral, e que para enfrentar esta opressão é preciso abordar a opressão em todas as suas formas. Para isso, estabeleceremos um diálogo com a literatura feminista negra sobre a interseccionalidade e analisaremos sua relação com as teorias e ideias anarca-feministas, no capítulo 1, Traçaremos o tipo de anarquismo mais além do eurocentrismo e do sexismo, que acompanhará esse projeto, capítulo 2. E, por fim, situaremos anarca-feminismo entre o feminismo e a teoria queer e trans, no capítulo 3. Com o intermezzo Stabat Mater, abriremos a segunda parte, que tratará sobre como desenvolver um conceito expansivo de feminilidade e assim invocar uma filosofia monista de transindividualidade como o arcabouço filosófico mais idôneo para fazê-lo. O capítulo 4 explorará como a perspectiva filosófica resultante das leituras feministas de um filósofo marrano do século XVII, Baruch Spinoza, pode tornar visibilizar a natureza transindividual de todos os corpos e da filosofia monista, que pressupõe uma filosofia que não opõe corpos e mentes. Reconhecendo ambos como expressões, são diferentes sob diferentes atributos da mesma substância singular e infinita. Isso proporcionará, por sua vez, a base para argumentar que não se pode separar estritamente o sujeito do objeto do reconhecimento e, portanto, uma filosofia da transindividualidade é também uma filosofia transindividual, aí no capítulo 5, na qual o discurso filosófico reivindica a sua própria individualidade, o que explica por que começamos a escrever com o pronome eu e depois passamos para nós. Durante o próprio processo da escrita, o capítulo 6 abordará a questão sobre o que nos permite falar de uma mulher no concreto, à margem do processo transindividual em curso. E com a ajuda de teorias filosóficas e práticas artísticas, responderemos que é por meio de um processo de narrativa, storytelling. Após o intermezzo itinerário, insane, que mostra que no início era um movimento, a terceira parte se aprofundará no processo de autogênese dos corpos generificados e sexuados, considerando níveis supra, inter e infra-individuais e focando nos interstícios que temos atualmente ao nosso alcance. Se o nível supra-individual nos levará a explorar a geopolítica global da ontogênese e a reivindicar uma forma do feminismo decolonial e desimperial, capítulo 7. Examinar as interações entre corpos com gênero levará a uma análise de modo de reprodução capitalista, onde o prefixo re, de reprodução, entre parênteses, tem a intenção de indicar que o capitalismo não produz se os trabalhadores não se reproduzirem a si mesmos. Apesar de colocar a reprodução entre parênteses ter sido das ferramentas usadas para criar corpos de gênero com gênero. Por fim, o capítulo 9 focará as infrações e como os seres generificados nascem da capacidade de reprodutiva de animais, plantas e até de matéria inanimada, argumentando assim que uma ecologia transindividual não pode deixar de questionar a hierarquia do homem sobre a mulher, sobre os animais, sobre as plantas, sobre a matéria inanimada. Em resumo,
Uma ecologia transindividual não pode deixar de ser uma ecologia queer. Esse livro parte de uma visão utópica, a de uma sociedade onde as pessoas desejam e lutam por sua libertação, sem criar ainda mais hierarquias para outras pessoas e seres vivos não humanos. As utopias não realistas, porque nos dizem onde não estamos. Na utopia anarca-feminista, nos diz que uma sociedade em que cada uma das mulheres é livre ainda será longe, mas também nos mostra que aquelas de nós que caminham nessa direção são a maioria. Algumas chamam de feminismo interseccional, outras ecofeminismo, outras chamam de lutas queer ou feminismo plurinacional. Muda o nome e as propriedades políticas, mas a mensagem fundamental é a mesma. Feminismo não significa a libertação de algumas mulheres privilegiadas. Significa a libertação de todos nós. Então é isso, eu fico por aqui, terminei a introdução da anarcafeminismo e até a próxima. Tchau! Cheiro!